Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho e infelizmente, né, o Vasco é o time mais regular do Campeonato Brasileiro. Ele perde sempre, é inacreditável. Corinthians 3, Corinthians é pai do Vasco da Gama, diga-se de passagem, né? Porque um time que há 21 jogos não ganha do outro, se isso aí não é ser pai, sei lá do que é, né? É inacreditável como o Vasco não consegue ganhar do Corinthians. Não ganha jogando em casa desde 2010 e em São Paulo desde 2007. Isso é muito do reflexo do que fizeram com o Vasco da Gama, que sempre foi, ou era, um gigante do futebol brasileiro, mas nos últimos 20 anos sucatearam o clube, porque é inacreditável. Talvez vocês não tenham nenhum clássico falando dos 12 maiores clubes do futebol brasileiro, que um não ganha do outro há 13 anos, que ele tenha 21 jogos agora sem conseguir ganhar do outro. É inacreditável, cara. E tabus assim, o Vasco tem uns montes. Ele fica 3 anos sem ganhar do Flamengo e volta a ganhar um jogo. O Vasco não ganha do Grêmio lá na casa do Grêmio desde o antigo Olímpico. Desde a arena do Grêmio, o Vasco nunca teve uma vitória lá. Então, assim, na verdade, até chovendo molhado um pouco falar dessas coisas. Antes de eu entrar na análise da partida aqui, queria lembrar para vocês que esse vídeo é um oferecimento da Honey Caps, nossa parceiraça nova aqui no canal. Vocês sabiam que 45% dos homens estão, ó, uma dificuldade na hora de dar aquela moral, alegrar a dona encrenca, né, a sua patroa. Mas temos uma notícia muito boa para trazer para vocês, porque o Honey Caps é um produto 100% natural, aprovado pela Anvisa, que não prejudica a sua saúde, mas, ó, te dá aquela energia e aquela virilidade maneira para tu poder quebrar um jatobá, como diz meu pai. Então, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. A gente fechou uma parceria exclusiva e o Honey Caps está mandando aí amostras grátis para sua casa. Você só paga o frete, que é baratinho, R$19. Você pode ir lá estar adquirindo o produto, tá bom? E ó, 100% de graça aí, pagando só o frete. Tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? No sigilo, pode ficar despreocupado, que ninguém vai saber que você tá comprando não, mas pode mudar a sua vida. Honey Caps, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, vamos falar um pouco primeiro da tentativa do técnico Ramon Dias. Ele escalou o time com 3 zagueiros, Miranda pela direita, o Capasso centralizado e o Léo pela esquerda. E ele posicionou o Medel à frente da área. E aí você imagina que um time com 3 defensores e um Medel, que é um jogador defensivo, venha inclusive atuando na seleção chilena como zagueiro, que você no mínimo vai ter uma solidez defensiva. Quando você perde a bola, você faz uma linha de 5. Mas não, mesmo com 3 zagueiros aí, o Vasco tentava marcar num 4-4-2. O Figueiredo e o Sebastião Ferreira davam o primeiro combate. Você tinha uma segunda linha ali por trás, né? Onde o Medel descia, afundava no meio dos zagueiros. Você tinha o Praxedes e o Jair por dentro e aberto pelas pontas ali os 2 alas. E a situação é a seguinte: apesar de ter 3 zagueiros, o Corinthians era um time que ele tem uma qualidade muito grande de passe. É inacreditável ver como o Corinthians faz um campeonato brasileiro brigando na parte baixa. Eu não tenho dúvida alguma que o Corinthians agora vai ter uma arrancada, porque é um time que vem agora com esse jogo, inclusive, dos últimos 7 jogos, 6 vitórias e um empate. Tá aí com a mão na classificação para chegar de novo à final da Copa do Brasil, para poder pegar o Flamengo ou o Grêmio. E aí, se for o Flamengo, reedita a final do ano passado. E é um time que tem muita qualidade, cara. Você tem Renato Augusto, você tem Roger Guedes, você tem Maicon, você tem Fagner, Fábio Santos, você tem Gil na zaga, Cássio, o Yuri Alberto. O Corinthians não tem mais nem de longe time para estar na situação que estava. Acabou priorizando outras competições. E eu venho falando disso aqui no campeonato. Quando eu olho para o Vasco e dou ele como rebaixado, e eu falo isso, que eu tenho falado isso para mim não sofrer, né? Para assim, cara, se escapar, pô, eu vou ficar feliz da vida porque eu não estava esperando. Que na verdade acaba sendo um pouco de falácia, porque quando a bola rola e a televisão liga, você fica torcendo ali como se, né, porra, estamos dentro ainda da parada, vamos que dá para virar, né, é inacreditável. Mas enfim, e isso me preocupa muito, porque eu sei que o Corinthians agora vai disparar,
O Cuiabá, inacreditavelmente, começou a ganhar de todo mundo, ganha em casa, ganha fora. O Curitiba, que estava dado como rebaixado nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. O América Mineiro, nos últimos 2 anos, um foi para a Libertadores, o outro brigou até a última rodada. E o América amassou o Flamengo no Maracanã, sabe lá Deus como não ganhou o jogo. É um time embaçado, tem um jogo a menos em casa contra o saco de pancada do campeonato, que é o Vasco. Ou seja, ele pode logo ter mais 3 pontos na tabela. E eu olho ao meu redor, o único time ali que eu olho e falo assim, pô, esse aí eu acho que, não sei, é o Goiás, cara. Que ainda assim, junto com o Vasco, foram os 2 times que mais contrataram na janela. E eu olho para o próprio Vasco, é inacreditável, o Vasco não tem o pior time do campeonato. Elenco, peça, se você for bater elenco por elenco, o Vasco era para ser o 9º colocado do campeonato, o 10º, com uma má vontade absurda. Vai, 12º, 13º. Mas o trabalho do Maurício Barbieri foi tão ruim, e eu trouxe para vocês no vídeo anterior o DG falando sobre a pressão que é jogar no Vasco, sobre como a atmosfera e o ambiente do Vasco foi destruído nos últimos 20 anos, que se você toma 2, 3 cacetes com o Vasco, o fantasma do rebaixamento engole o clube. E aí o torcedor começa a sofrer, você já acha que vai cair de novo. E eu acredito que internamente as pessoas que estão lá e os funcionários do Vasco são antigos. Aí você pega todo um sistema, torcida, funcionário, e a galera que chega e vai ouvindo essas histórias e viu o Vasco cair 4 vezes jogar a Série B5, o emocional vai para o espaço. Porque você vê o Vasco fazer um início de brasileiro muito bom, fazer um carioca bom, se ganha do Volta Redonda aquele jogo lá, era campeão da Taça Guanabara, tinha tido a melhor campanha do carioca, jogou muito bem os clássicos contra o Flamengo, o líder do campeonato brasileiro foi amassado pelo Vasco, que é o Botafogo, a gente ganhou deles de 2-0, eles com os 2 jogadores expulsos no primeiro tempo, foi injusta a derrota para o Fluminense, eu acho até que no carioca foi nosso melhor jogo, mas ao chegar a primeira sequência negativa, o time sucumbiu. É a eliminação para o ABC em casa, é o Pedro Raul que perde 3 pênaltis, desaprende a jogar futebol e não se recupera mais. Aí o Vasco vinha, ganha do Galo, empata com o Palmeiras, tropeça em casa com o Bahia, mas empata com o Fluminense. Opa, campeonato bom. Mas aí o Vasco vem, toma um cacete pro Santos em casa e ali bateu barata voa e o emocional do Vasco foi pro ralo. E o time começou a perder, empatar, perder. E aí chega numa situação que é complexo. O Vasco vai ao mercado e é não. Porque quem vai querer jogar no time que é o lanterna do campeonato? Faltam 2 rodadas para acabar o primeiro turno. A chance do Vasco ser rebaixado é gigantesca. Do tamanho do Vasco. E aí tu vai se sujeitar. Fica imaginando o Diego Costa hoje em casa. Cara, a torcida me abraçou, tá me enchendo o saco no Instagram aqui. Porra, minha família quer voltar pro Brasil. Mas, porra, eu vou ter que segurar esse rabo de foguete aí, já entrar numa pressão absurda. Faltam 2 rodadas para acabar o primeiro turno, com 19 jogos do turno, 21. Com o jogo atrasado, 22. O Vasco deve ter que ganhar mais ou menos aí 11 de 22. Isso é campanha de time que briga por G4. 50% de aproveitamento, ou próximo a isso. E aí cada rodada que passa o time não reage. Eu olho para a tabela, como diz o meme, vontade de chorar e morrer, só isso. Porque a gente vai pegar agora o vice-líder do campeonato em casa, com o Soares já resolveu a vida, ele vai ficar no Grêmio até dezembro. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos. Se ele ganha esse jogo a menos, em tese ele está a 8 do Botafogo e não a 11. Então a gente pega o Grêmio e a gente encerra o campeonato com o Red Bull lá em Bragança. E hoje aí, ó, ganhando do Fortaleza lá no Castelão 2-0. Time que tá muito bem no campeonato. E a gente vira o brasileiro pegando Palmeiras, pegando Fluminense, pegando Atlético Mineiro. Como é que eu vou acreditar que a vaca não já deitou, que o Vasco vai conseguir escapar? Pode, é futebol. Pô, se o Curitiba começa a ganhar jogo, a gente pode. Se o Cuiabá desanda gás, todo mundo pode. Mas lembra que eu falei da atmosfera, do sentimento, do fantasma, da frustração, do emocional que passa por jogador, por torcida, por dirigente, por funcionário? Eu, como vascaíno, não consigo acreditar no meu clube. Porque, infelizmente, pro Vasco é sempre assim, ou tem sido assim nos últimos 20 anos. Quando a gente acha que vai dar merda, a gente não acha não, vai dar merda. Porque toda vez que o Vasco está lutando contra algo ruim, ele não reverte. Então,
tem gente que tenta se agarrar a qualquer coisa. Vou mandar um abraço para um vascaíno que eu trombei, se eu não me engano, ou ele é funcionário de uma Cacau Show, ou ele é o dono da Cacau Show, lá do shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Trombei com ele, foi na quinta-feira, depois da apresentação do Paulinho do Praxedes. Né, fui lá, fui almoçar lá no Downtown, de lá fui gravar meu podcast. E, inclusive, talvez ele esteja me assistindo aqui. Mandar um abração. Você lembra da conversa que a gente teve? Não, cara, eu acredito, eu não larguei os pontos, não. Dá pra escapar, a gente vai sair dessa situação. Falei, cara, é sério que tu acredita ainda que eu acho que vai sair? Não, pô, tá chegando alguns jogadores, o Ramon Dias é bom. Falei, mas meu amigo, tu já viu quantos jogos o Vasco tem que ganhar? Olha a tabela de jogos que o Vasco tem agora. E outra, aí citei, o Corinthians não vai ficar ali, o América Mineiro não vai ficar ali. A gente tá vendo várias equipes aí pontuando. E tu acredita que o Vasco vai ganhar metade dos jogos? Não, pô, eu acredito. Tomara que você esteja redondamente certo, meu parceiro. E infelizmente, ou felizmente, sei lá, o ser humano ele precisa de uma coisa na vida, que é perspectiva e esperança. O dia que você perde a esperança de que algo de bom pode acontecer, a tua vida acabou. Mas falando hoje como torcedor, né, e separando o lado do analista, o lado profissional aqui, eu confesso que eu não consigo acreditar que o Vasco escapa. Mas por quê? Porque o time é tão ruim assim? Não, o Ramon Dias começa a dar uma cara pro time. O Vasco jogou bem contra o Atlético do Paraná. Erros individuais, o Puma Rodrigues deu 2 gols. Deu um balão imbecil pro meio, botando o Figueiredo na furada. O Atlético com 3 toques fez o gol. Fernandinho domina, lança dela, Vitor Roque passa errado. E aí vem o Christian correndo lá na casa do cacete, ninguém acompanha, ele chapa, mete a bola na bochecha da rede, 1-0. E o segundo gol, um lance bobo, o Puma Rodrigues pisa na bola, cai sentado, um lance bizonho, lá, videocacetada, o Vitor Roque entra, dá uma balançada para a direita, para a esquerda, e o Zé Vitor dá um bico na canela do cara, pênalti. E como é que é o jogo hoje? O Vasco consegue trocar bem passe, o Corinthians tinha mais a bola, é um time ajeitado. Você vê que os jogadores do Corinthians, um tem a bola, eles fazem movimento de X, o que tá na direita corre para a esquerda, tá na direita, tem movimentação. Você vê que é um time que tem sincronia, os jogadores sabem como se movimentar. Como o Corinthians toca a bola é muito bonito. Jogadores, lance apertado, o time entra para apertar, eles tocam aqui, sai, pum, vira a bola do outro lado. E o Vasco não consegue ainda ter esse modelo. Por quê? É um treinador que acabou de chegar. E pelo que eu vejo de pouco do trabalho do Ramon Dias, se ele tá no Vasco desde a primeira rodada, com esse mesmo elenco, e agora acrescido dos reforços, a gente estava em outra situação. O elenco não é tão ruim. Mas, foi o que eu falei. O Vasco tem ou tinha, sei lá, uma possibilidade de fugir desse rebaixamento. É qual? O Vasco pontuar forte agora e rápido. É ganhar 2, 3 jogos, tirar a gordura e embolar com a galera. Aí vão faltar 18, 17, 16 rodadas, tu tá 1 ponto, 2 pontos, tá empatado. Aí você tem um turno inteiro para brigar com a galera até o final. Sendo que o Vasco tá a 6 pontos do primeiro fora, podendo agora chegar a 9. Se o primeiro fora da zona ganhar hoje e todo mundo da zona perder, o Vasco vai para 9 pontos, cara. Como é que você tira 9 pontos do primeiro time fora? Pô, mas o Fortaleza ano passado acabou o primeiro turno na lanterna, na vice-lanterna, alguma coisa assim. Mas o Fortaleza é um time que joga junto há 3 anos, tem um time interessante, um modelo de um treinador que vai para a sua segunda temporada, mas estava priorizando as Copas. E aí quando ele mergulha de cabeça, porque tem elenco curto, não dá para jogar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, eles priorizaram as Copas. E aí depois, quando a vaca foi deitando nas Copas, focaram com tudo. E saíram da zona para Libertadores na última rodada. Então assim, eu vejo o Vasco hoje, e agora vamos falar do jogo, me preocupa, cara. O Orediano fez disparado a sua melhor partida com a camisa do Vasco. E talvez a gente procura tanto um 10 no mercado, talvez o nosso 10 esteja em casa e joga 14. Um 10 diferente, um cara que sai da ponta, vem por dentro, um cara que carrega a bola, tem drible, tem a pifada. Pô, a jogada do Arellano pro gol do pé, que hoje é linda. Ele domina a bola no meio, mais lá pra direita, e esse moleque tem uma facilidade de girar em cima do próprio corpo dele. Ele finge que vai pra lá, e ele gira em cima do próprio corpo e sai pro outro lado.
Normalmente o jogador, ele finge que vai para um lado e corta para o outro. O Aureliano não. Ele finge que vai para frente, aí ele dá um giro em cima do corpo dele, mas ele sai com muita velocidade. Ele tem explosão. E é um jogador, cara, que fez uma partida incrível hoje. Tem um lance que ele dá um tapa para dentro, e para fora e para dentro, ele quase cata-cavaco, sai no meio de dois. Ele ia fazendo a mesma coisa contra o Atlético do Paraná, aí deram uma machadada nele e mataram a jogada. E talvez, cara, a gente tá aí dando cabeçada no mercado, e ele é um jogador que tem dificuldade muito grande para marcar, por que não meter o Aureliano na meiuca ali? Gostei muito da partida do Praxedes, jogador, me lembra muito o Thiago Galhardo, comprido, passada larga, diferença com o Edestro, o canhoto, e o Thiago Galhardo tem mais gol, né? Jogador que pisa mais na área, ficou mais velho, e agora tem jogado até de centroavante. Mas é um jogador interessante, cara, organiza, também tem essa questão do fingir que vai para um lado e sai para o outro, só que teve um problema. A gente falta qualidade, você tem que priorizar os jogadores que chegaram, sem ritmo, ainda não joga. E o Vasco jogou com o meio campo hoje frouxo. O Jair tem qualidade, o Praxedes tem qualidade, o Medel tem qualidade, mas o Corinthians, com o jogo já bem encaixado, com troca de passe com facilidade, e jogadores mais móveis, o Vasco ia pro ataque quando tinha bola, trocava bem os passes. Quantas vezes a gente viu a jogada vir de pé em pé na direita, acabar na esquerda, e o Vasco ter a oportunidade de fazer o gol? Eu não via isso no time do Vasco. O Ramon Dias, com pouco tempo e mais algumas pecinhas na mão, ele já começa a dar essa cara pro time. Mas, quando perdia a bola e precisava correr para trás e recompor, era um Deus nos acuda. O Corinthians, mesmo com o Vasco com 3 zagueiros, a facilidade que eles tinham para tocar passe, você tinha 2 jogadores marcando lá na frente, que era o Figueiredo e o Sebastião. Quando a bola passava, você já rompia a primeira linha, já matava 2 jogadores do Vasco, e o Vasco tinha uma dificuldade muito grande para fechar o meio. E o Medel, cara, eu acho que é um jogador que vai nos ajudar, mas eu tô começando a vê-lo melhor jogando de zagueiro. E pode manter o esquema com 3 zagueiros aí. E o Medel jogar como ele joga na seleção chilena, né? Um zagueiro pela direita, ou até um zagueiro central por dentro para sair com a bola, porque ele vê o jogo de frente, ele joga para frente, ele tem bom passe. Mas o Medel, para receber a bola de costa, para girar, ele já é mais pesado. E não é a dele, ele é um cara que tem qualidade no passe, mas ele não tem esse giro em cima do corpo que tem, por exemplo, o Luco Herediano. Inclusive, o jornalista do AIS, eu acho que é do AIS, me fugiu qual o jornal, até do Chile. Ele tá morando aqui no Rio de Janeiro, ele tá acompanhando o Vasco por causa do Medel. Ele é chileno, trabalha para um veículo chileno, e ele falou, inclusive ele perguntou pro Medel como é que ele se via, porque na seleção chilena ele joga mais de zagueiro, ele não vê o Medel jogando de costa. E eu tô começando com 2 jogos a ver um pouco isso. O Medel quase dá 2 gols pro Atlético Paranaense, recebendo a bola de costa. Tem uma que ele vai girar, o cara bate a carteira dele, mas quando ele tá de frente, ele joga pra frente, ele tem bola longa, ele tem bola curta, e ele acaba tendo que cobrir uma zona do campo muito grande de primeiro volante. Então, uma zaga com Capasso, Léo e o Medel, ou chegando o Robert Rojas, Medel e Léo, você tem uma zaga de respeito e 3 jogadores que marcam e armam também. Já melhora a tua cozinha. Então, e aí a gente vai para um outro problema. A gente fala que precisava do 5. Se o Medel foi para a zaga, quem é o 5? Então é complicado, cara. Mas, enfim, o Vasco toma um gol com 18 minutos. O Renato Augusto recebe uma bola na esquerda e a facilidade que as pessoas têm para driblar o Puma é inacreditável. O Renato é um craque. O tapa com nojo que ele dá pro Maicon fazer o gol é coisa de qualidade, o cara que joga muita bola. Mas o Renato não é um velocista, não é um jogador de tanta explosão. E ele, toda vez que ele dominava a bola, ele pisava na bola, balançava pro Puma e dava o tapa. Um jogador já de 30 e todos os anos. E ele passava pelo Puma toda vez como passava pelo Cone. A dificuldade que o Puma Rodrigues tem para marcar é inacreditável. A quantidade de gols que o Vasco toma em cima do Puma no campeonato é de chorar e morrer. Vontade de chorar e morrer. E aí o Renato pega uma bola, vai para cima do Puma, segura a volta, vira uma bola lá no Adson. O Adson vai no fundo, mete para trás. O Renato Augusto com nojo, dá um tapinha. E o Maicon vem, acerta ali um cacete. Pimba, bochecha da rede, um baita de um golaço, 1-0 Corinthians. E aí o Vasco já tinha criado algumas oportunidades, não estava mal no jogo, mas 1-0. E aí você fala, mano, já era, não vai dar.
É sempre assim, o Vasco tenta criar uma dificuldade para fazer um gol, o adversário vem com uma chance clara no gol do Vasco, gol do Corinthians. Depois desse lance, teve só um chute do Adson de fora, que o Léo Jardim fez uma defesa sem perigo. E aí acaba o primeiro tempo 1-0, né? O Vasco fazendo um jogo ok, cresce no jogo, e aí vem o segundo tempo. O Ramon Dias faz 3 substituições, ele tira o Puma e bota o Orelhano para jogar em tese ali de ala direito, tira o Jair e põe o Paulinho, tira o Figueiredo e põe o Peck. O Figueiredo nem fez um jogo ruim, ele até dá uma assistência que o Sebastião Ferreira perde um gol inacreditável, uma jogada bonita, cara. O Praxedes mete uma bola no fundo no Figueiredo, o Figueiredo ataca o espaço, ganha na velocidade, levanta a cabeça, rola para trás. O Vasco dificilmente cria essas chances cristalinas. O Sebastião Ferreira de frente pro Cássio, ele faz o mais difícil, ele vira o pé, vira demais e dá para fora. E aí, cara, você começa a juntar as peças e fala, a gente vai perder de novo. Os caras vêm, numa jogada faz 1-0, a gente sai cara a cara com o goleiro e não faz. Vem o segundo tempo, vem as substituições e o Vasco cria uma chance com 3, com 6, com 11, com 13. Você fala, porra, voltou bem, vai dar. E aí, eis que o Vasco toma de novo um gol bobo. De novo, um gol bobo. O Vasco com dificuldade de marcar, de correr para trás, a bola vem trocada de pé em pé. E aí, o Yuri Alberto acerta uma paulada na gaveta. A bola bate no travessão e encadeando o gol. É o Maicon que acerta um chute mega feliz, uma chicotada no canto. É o Yuri Alberto que acerta uma pedrada na gaveta e faz o gol. E aí, o Vasco, numa jogada brilhante do Luco Orediano, domina a bola na direita, gira, dribla 1, 2, acha o Peck sai, consegue arrancar, dribla o goleiro, cai no pé ruim, gol difícil de fazer, tá? Ganhar na velocidade, driblar o goleiro no pé ruim, bater cruzado na bochecha, golaço do Peck e jogada incrível do Orelhano. Te anima um pouquinho, você falou, pô, não é possível, mano, acho que hoje vai, é o Ramon Dias, o Orelhano tá fazendo o melhor jogo dele, o Peck fez um golaço, acho que agora vai. E aí, o Cararbarral, eu vi outro dia um meme, a galera brincando, que o Santos estava fazendo um movimento incrível, porque já que ele é incompetente para ir no mercado e contratar e se reforçar, ele manda eu tenho que tomar cuidado com o termo que eu uso aqui para não ser deselegante. Ele pega os jogadores que não servem para ele e empurra no concorrente dele. Que aí o que você faz? Você limpa o elenco e nem enfraquece o adversário. E aí acontece o quê? Elogiei tanto o Cararbarral, entrou bem no jogo anterior contra o Atlético do Paraná. Aí o Cararbarral me faz o quê? 2-1, Vasco melhor, criando em cima do Corinthians, em cima, parecia que podia sair o gol de empate. Aí me veio uma bola boba, não lembro quem dá uma bola nele, ele sozinho. Ele podia dar um bico na lua, ele podia dominar, girar, sentar, pedir um iFood, mas não. Ele pega e dá-lhe e se desfaz da bola assim de uma displicência e dá a bola no pé do jogador do Corinthians, que já domina, abre na esquerda e aí tudo dá errado. Até tu, Paulinho, na estreia, vascaíno, levou 150 pessoas para a sala de imprensa com a família, teu pai feliz da vida, que tá realizando o sonho da vida, porque tu vai jogar no teu clube do coração. E aí tua estreia, tu vai dar um carrinho fazendo Superman. Aí o cara dá um carrinho e abre o braço assim, ó. Aí a bola faz o quê? Pega exatamente na mão dele. Pênalti. Roger Guedes bate, 3-1. Acabou o jogo. É incrível, cara. É incrível como é que tudo conspira para dar errado no Vasco. Tudo conspira para dar errado. A gente cria, vai lá, chega na cara do gol, o cara chuta para fora. O adversário vem uma vez aqui, o cara dá na paulada, mete a bola lá na bochecha, gol. Aí depois, de novo, o cara mete uma pedrada lá na gaveta, 2-0. Aí por um milagre a gente pare um gol. Jogada individual do Orelhano, do Peck, 2-1. E aí tu fala, porra, agora vai. A gente vai dar um gol pros caras. É inacreditável, cara. E aí, de novo, a gente vai pegar agora Red Bull, a gente vai pegar o Grêmio, a gente vai pegar o Palmeiras, a gente vai pegar o Fluminense, a gente vai pegar o Atlético Mineiro, vai pegar o Bahia lá, que é pai do Vasco também. Quase sempre quando a gente joga na Arena Fonte Nova é 3-0. Aí tu quer que eu acredite que a gente não vai escapar? Me desculpa, você que me acompanha em casa, é meu fã, acha que eu te represento. Eu queria muito ter a expectativa e a esperança que você tem. Eu
Não consigo ter. Apesar de vai ter jogo domingo contra o Grêmio, eu vou estar igual um babaca de novo centrado na frente da televisão e torcendo como se a gente tivesse o time de 97 a 2000 e acreditando sabe lá Deus no quê. Porque o que a gente precisa para não ser rebaixado esse ano, de novo, pela quinta vez, para jogar a Série B numa sexta vez, de 2008 para cá, já passou de um milagre. O campeonato diz que dá, tem 22 jogos para jogar, tem um jogo a menos que os adversários, mas a cada vez que eu sento na frente da televisão e vejo a forma como as coisas acontecem, parece que é algo que é pagar castigo. Eu não sei, cara, a gente começa às vezes a apelar pro espiritual, porque a impressão que dá é que o Vasco é um clube, hoje, condenado ao fracasso e à desgraça. Parece que a gente está pagando alguma penitência, sei lá mesmo, alguém tá com uma pedra na cruz lá, alguém lá blasfemou, eu não sei, cara. Eu só sei que você que tá em casa, quem sofre e paga o pato é a gente. Hoje eu ouvi minha mãe falando baixinho assim, deu até nervoso. Pô, dá pena dele. E é o que eu vejo hoje dos adversários. Tem flamenguista, tricolor, botafoguense que para a gente na rua e fala, porra, mano, o que estão fazendo com o Vasco? É inacreditável. Passou do ponto da zoação para chegar no ponto agora da pena. E o pior sentimento que você pode ter é quando você vê que a pessoa tem pena de você. Enquanto o cara tá te zoando, o cara tá te lixando, tá te pichando, ele se importa contigo e ele te respeita. Ao ponto de ser teu rival e querer debochar e te secar. Mas quando passa a palhinha da pena, ai, irmão, aí a vaca deitou, a Inês é morta e é o pior dos sentimentos, que é o que a gente começa a ver. São torcedores de outros clubes passarem a ter pena do Vasco. Então é isso, assim eu encerro mais um pós-jogo, mais um sábado e um final de semana triste. E a gente não sabe o que esperar. Janela fecha quarta-feira, mas talvez seja tarde demais.